Boa noite aí, pessoal. Tudo tranquilo, tudo beleza? Então, a gente vai começar uma nova disciplina. Então, a gente vai falar sobre estatística, tá? Nessa semana. Então, a gente vai ter aula hoje, amanhã, sábado, segunda, terça, quarta e quinta, provavelmente é a prova, que eu vou liberar para vocês. Aqueles que ainda não enviaram a prova da última disciplina, então enviem, porque eu vou fechar mais tardar aí segunda ou terça-feira, tá? Então aí quem está assistindo na gravação ou vocês estão ao vivo aí, ó, eu vou fechar a disciplina passada, tá? E aí eu fechando, aí fica o recado que o Edson deu, né? Então assim, eu dei bastante tempo para fazer. Espero que tenham feito. Eu vi lá, muita gente fez, que bom. Mas aqueles que ainda não fizeram, né, corram atrás, tá? Beleza? Então vamos começar aqui, ó, com a nossa disciplina de estatística, tá? Então é uma disciplina que vai envolver cálculos, tá certo? É uma disciplina que vai envolver cálculos aí. Então, saibam vocês que farão conta, se possível, ter uma calculadora do lado, tá bom? Beleza? Então, vamos começar do seguinte, vamos começar do início, né? Vamos começar aí, ó, bem do começo. E a gente vai definir o seguinte, ó, o que é estatística, tá? Então, assim, ó, o que seria estatística, né? Então, vejam, a estatística, ela tem muitas e muitas aplicações em diversas áreas, tá certo? Obviamente, a estatística vai lidar com o quê? Com números, tá? Basicamente com números, porém não são só números, serão também gráficos, tá? Então, uma coisa interessante da estatística é sabemos utilizar os números ou os chamados dados, tá? E aí, de posse desses dados, pode-se gerar diversos tipos de gráfico, que aí mais para frente a gente vai falando alguns gráficos e também a gente vai elaborar alguma coisa, tá? Então, a estatística, como está escrito aqui, ó, não passa de um quê? Conjunto de tabelas, tá aí, ó, tabelas de dados numéricos, tá? Os estatísticos são pessoas que coletam esses dados. Todos vocês devem conhecer, ó, vou colocar só a sigla aqui. Talvez vocês conheçam, né? Talvez vocês conheçam. O chamado IBGE, né? Já devem ter ouvido falar, né? O que é esse troço aí, IBGE, né? O IBGE nada mais é o que? O Instituto Brasileiro de Geografia, e o E aqui, ó, sabe o que significa? Estatística, tá? Então, olha, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, eles vão fazer estudos, por exemplo, ó, hoje, qual seria a média, né? Olha, já estou envolvendo um dado estatístico, né? A média, tá? Média é um dado estatístico. Qual é a média que um brasileiro vive hoje, tá? Então, em quantos anos um brasileiro vive nos dias atuais? Como que eu posso descobrir isso? Através de dados estatísticos, tá? E aí se inicia como? Como essa informação aqui, ó. Ó, coleta de dados, tá certo? Primeiro eu tenho que coletar os dados. Então aí, não sei se algum de vocês já recebeu, por exemplo, o fiscal lá do IBGE, que ele vai com um monte de questionário e fica fazendo as perguntas. Olha, você é casado? Qual a sua renda? Quantas pessoas moram na sua casa? Qual é a sua idade? Está trabalhando ou não? Tá? Até os próprios dados que nós encontramos em diversos tipos de ministério,
são dados estatísticos. Por exemplo, hoje ou foi ontem que eu vi no site, acho que do UOL, tá? No site do UOL, que o Brasil, se eu não estou enganado, está com uma quantidade de desempregados de 13,3 milhões de pessoas. Eu acho que foi no UOL que eu vi essa informação. Então, isso é o quê? É um dado estatístico, tá? Como que a pessoa consegue obter esses dados estatísticos aí? Bem, ele tem uma base de dados do Ministério do Trabalho, tá? Ministério do Trabalho, é possível que nós conseguimos essa informação, tá certo? Então, tudo isso envolve dado estatístico. Então, ó, todos os números que são organizados, ordenados, tá? Podem se transformar em um dado estatístico. Tá certo? Beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar aqui. Deixa eu limpar esse negócio aqui. Clear. Clear todos os desenhos. Pronto, tá aí. Beleza. Então vamos continuar aqui, ó. Tá? Então, uma definição de estatística, tá? Vamos definir estatística. Olha lá, ó. Conjunto de técnicas. Então, nós vamos ver diversas técnicas, tá? E o que seriam essas técnicas? Essas técnicas seriam formas de calcular determinados tipos de dados, tá? Então, técnicas são calculados com diversos tipos de dados. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, média, tá? A média é uma técnica estatística, tá? Eu quero descobrir uma média entre 4 números. E aí, eu preciso saber o seguinte, como que você quer saber a média? Porque eu não tenho só um tipo de média. Eu tenho, por exemplo, eu tenho a chamada média aritmética. Um outro exemplo também é utilizado, média ponderada. Tá certo? Então, a gente tem média aritmética, média ponderada e tem uma outra média chamada de média geométrica. Tá? Então, tudo isso são técnicas de estatística que nos permitem chegar a alguns valores conclusivos. E aí isso inclui outras técnicas, moda, a gente vai falar, mediana, entre outros pontos, tá certo? Beleza? Organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos e experimentos, tá certo? Então, vejam o seguinte, vamos pegar o que está na moda hoje aí, tá? O que está na moda hoje é o nosso dado estatístico sobre a Covid-19, tá certo? Então, vejam o seguinte, ó, hoje, pela manhã, eu estava ouvindo o rádio, e aí é o seguinte, vocês estão vendo que, infelizmente, né? Infelizmente, nós temos no Brasil um número muito grande de mortes, né? Pela Covid-19, infelizmente. Então, o que acontece? Digamos que eu queira saber qual é a média de mortes dentro de 15 dias. Porque a gente sabe que oscila, tá? Oscila. Então, como que eu posso ter uma ideia, tá certo? Da média do número de mortes. Por que eu falo por semana? Porque, vamos pensar o seguinte, ao invés de eu fazer uma análise diária, eu posso fazer uma análise semanal, tá certo? Para não ficar muitos dados envolvidos. Então, eu faço uma análise semanal, tá? E aí, digamos que eu faça uma análise semanal, então eu descubro que na primeira semana de um mês qualquer, aí, mês X, por exemplo, nós tivemos uma média de mortes
tá? Pegar pelo o contexto que a gente está vendo hoje, de 600 pessoas. Então, é uma média. Não significa dizer que todo dia morreu 600. É uma média, tá? E aí eu faço isso para as próximas 3 semanas. Um mês, a gente sabe que em média é 4 semanas, tá certo? Então, a gente pega para 4 semanas. Quando a gente faz isso, a gente pode, e é o que a maioria dessas pessoas que estão envolvidas na área da saúde, né? O próprio prefeito, por exemplo, de uma cidade, ele vai avaliar esses dados. Por que ele vai avaliar esses dados? Porque ele vai analisar o seguinte, olha, então na semana 1, vou desenhar aqui, ó, na semana 1 eu tive, aqui, ó, vamos pôr 600, tá certo? Na semana 2, ele teve uma média de 500, tá? Na semana 3, ele ficou numa faixa de 1.000, tá certo? E aí fechamos a semana 4, ficou numa faixa de 400, tá? Aí eu dei o exemplo de morte, digamos que isso aqui seja casos confirmados, tá certo? Ou número de recuperados, tá? Então, o que eu quero que vocês se atentem mais é no número, tá certo? Então, veja, com isso aqui, ó, eu posso formar um gráfico. E aí, com esse gráfico formado, eu vou vir aqui nessa parte de, ó, analisar e interpretar esses dados, tá? Saibam vocês que nos últimos anos o Enem, para quem já fez Enem ou pretende fazer o Enem, na parte de matemática, está se utilizando muito a área de estatística, juntamente com a parte de interpretação de gráficos, tá? Então, se você conhecer bem essa parte de estatística, a parte de gráfico vai ser moleza, tá? Porque você vai, veja, gráfico, gravem isso que eu vou falar. Gráfico, a gente analisa tendências ou interpreta tendências, tá certo? Então, quando eu estou analisando um gráfico, estou interpretando um gráfico, eu estou analisando ou interpretando uma tendência, tá certo? Tendência. O que é uma tendência? Uma tendência é aquilo que pode acontecer ou está prestes a acontecer. Nos leva a crer que vai acontecer. Tá certo? Então é isso que é uma tendência, tá? Uma tendência. Então veja, ó, se eu pego esses dados aqui, eu vejo que eu teve aqui a semana 1, vou marcar um pontinho aqui, ó. Aí eu tive a semana 2, foi um dado um pouquinho mais baixo. Aí eu tive a semana 3, foi um pouquinho lá em cima. E aqui, ó, eu tive um pouquinho mais abaixo, tá? Aí o que que eu faço? Eu ligo esses pontos, ó, tá? Ó, ligo esses pontos, tá certo? E aí eu vejo que se eu for interpretar esse gráfico, eu vou pensar o seguinte, houve uma oscilação. O que é uma oscilação? Hora está em cima, hora está embaixo. Hora está em cima, hora está embaixo. Tá? E aí, essa galera aí que vamos pensar o seguinte, que decide, né? Por exemplo, decide da abertura ou fechamento do comércio, da abertura ou fechamento da academia, tá? Eles vão avaliar o quê? Eles vão avaliar a tendência dos gráficos, ou seja, a tendência do número de infectados que a cidade está tendo. Se o gráfico apresentar uma curva dessa maneira aqui, ó, que vocês estão vendo, o que é uma curva dessa?
Isso aqui é uma descendente, ou seja, eu estou lá em cima e começo a diminuir, tá? Ou eu posso dizer, não, isso aqui está subindo. Então, é hora de eu colocar minhas medidas restritivas mais enérgicas. Para quê? Para que eu faça com que essa curva atinja o quê? Este patamar aqui, ó, de decréscimo, tá? De queda, tá? Então, a galera, esses números aí que vocês veem todo dia do boletim, existem pessoas por trás que estão sentadas e analisando esses dados para saber, será que nossa cidade já está na hora de voltar, entre aspas, ao normal? Ou não? Será que estamos deixando a coisa muito frouxa e precisamos apertar um pouco mais o cinto? Então, são através desses dados estatísticos que são tomadas essas decisões. Por exemplo, quando o prefeito vai fazer uma live com vocês, ele já está com todos os dados, todas as tabelas feitas, tá? E aí ele vai o quê? Ele vai tomar uma decisão. Por quê? Porque os gráficos estão mostrando uma tendência, certo? Estão mostrando uma tendência. Então, a gente analisa se aquelas tendências vão ser o quê? Favoráveis ou desfavoráveis para, por exemplo, a abertura ou fechamento do comércio como um todo. Tá certo? Então, são através de dados estatísticos que a maioria das cidades trabalham para definir, por exemplo, a abertura e o fechamento do comércio, tá? Beleza? Então, vejam, isso são dados estatísticos, tá certo? Tranquilo? Só que a estatística, ela se divide em algumas áreas que nós iremos falar. Uma destas áreas aqui seria a estatística descritiva. Uma outra abrangência da estatística é a probabilidade, tá? Falaremos da probabilidade também. E uma outra fase é a inferência estatística, tá? Também falaremos dessa criança, tá certo? Beleza? Tranquilo até aí? Então, assim, ó, para a gente começar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos falar de um tópico bem interessante aqui. Bom, vamos começar a falar de probabilidade, tá? Aí alguns podem estar pensando o seguinte: agora lascou, é matemática? É matemática. Estatística é matemática, tá? Então, se você tem dificuldade em matemática, essa é a hora que você vai melhorar, tá certo? Essa é a hora que você deve melhorar, beleza? Então, a gente vai falar de probabilidade inicialmente, né? Mas, ó, vamos lá, vamos pensar o que seria a probabilidade, como ela trata, tá certo? Então, veja o seguinte, ó. A teoria das probabilidades busca estimar as chances de ocorrer um determinado acontecimento. Logicamente, é um ramo da matemática que vai criar, elaborar e pesquisar modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios, tá? Então, assim, ó, para a gente poder entender o que é uma probabilidade, tá? Probabilidade é o quê? Probabilidade nada mais é do que uma previsão de um acontecimento, tá? Então, ó, para ficar simples, probabilidade nada mais é do que uma previsão de quê? De acontecimento, tá? Então, nós temos aí alguns dados que a gente precisa saber. Então, por exemplo, a gente precisa entender o que é o espaço amostral, tá? O que é o espaço amostral? Então, vamos lá, ó. Experimento aleatório.
É um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetido nas mesmas condições, tá? Vamos pegar um exemplo, tá? Ele fala o seguinte, experimento que pode apresentar resultados diferentes. Tá certo? Beleza. Vamos pensar no seguinte, ó. Todo mundo aqui, eu acredito, que já deve ter visto na vida um dado. Tá certo? Aí você vai falar, não liga pela meus desenhos, é que eu sou canhoto e aí eu tô escrevendo com o mouse aqui com a direita, então já viu como é que é, né? Então, todos aqui já devem ter trabalhado, já devem ter visto ou brincado com um dado, tá certo? Então, todo mundo já viu um dado na vida, tá certo? O que é um dado? Um dado é um cubo, tá? Um cubo, todos os lados iguais, certo? Todos os lados são iguais, é um cubo. E aí, cada face desse cubo, né? É lógico que é um negocinho que tem quantas faces? 6 faces, né? Que é numerado de 1 a 6. Tá certo? É numerado de 1 a 6. E aí, quando a gente fala, ó, um experimento aleatório. Um experimento aleatório é eu pegar o dado e jogá-lo quantas vezes eu quiser. E isso é um experimento aleatório, tá? Então, eu pegar um dado, simplesmente jogá-lo, obviamente vai dar um resultado. Isso é um experimento aleatório, porque, ó, ele vai apresentar resultados diferentes? Vai, com certeza. Provavelmente ele vai apresentar resultados diferentes. Quando repetido nas mesmas condições. Como assim repetido nas mesmas condições? Veja, quando eu lanço o dado, eu tenho quantas possibilidades? 6. Ó, 6. Só que aí só sai o quê? Um resultado. Na primeira jogada, joguei, eu tenho 6 possibilidades, porém, um resultado só vai sair. Na minha segunda tentativa de lançar o dado, eu mudei o número de possibilidades? Não. Não continua com 6 possibilidades? Continua. O dado ainda continua com 6 possibilidades. Então, eu não mudei as condições. Tá certo? Beleza? E o resultado só pode o quê? Sair um número. Então, é um experimento chamado aleatório. Tá certo? É um experimento aleatório. Tá? Beleza? Então, para a gente poder ter uma ideia legal de probabilidade, a gente vai usar muito a referência de dado. Tá? Aquele dado que tem os números que a gente joga. Então, beleza? Experimento aleatório é como se eu colocasse um lançamento de um dado inúmeras vezes. Beleza? Espaço amostral. O que seria o espaço amostral? Olha lá. Conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Indicamos o espaço amostral. Aqui ele coloca uma letra grega, tá? Chamada ômega. Não é uma regra isso aqui, tá? Cada um vai definir a letra qual melhor achar, tá? Mas aqui é colocar no ômega. Certo? Deixa eu tirar o desenho aqui. Pronto. Evento. Chama-se evento a qualquer subconjunto do espaço amostral. Tá? Calma que eu já vou explicar o mecanismo disso aí, tá? Dizemos que um espaço amostral é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer. Então, vamos continuar com o experimento do dado, tá? Vamos pegar aqui, ó. Então, vamos pensar o seguinte. Nós havíamos falado isso aqui, né? Experimento aleatório é o quê? É o lançamento do dado, beleza? O que é o espaço amostral? Bem, vamos pensar aqui, ó. Vamos
pensar o seguinte, um dado, quantas possibilidades o dado tem de nos dar uma resposta? Bem, pode sair o quê? Pode sair o número 1, concorda? Pode sair o número 2, pode sair o número 3, pode sair o número 4, pode sair o número 5 e pode sair o número 6. Pode sair o número 7? Não. Por que não? Porque no dado vai de que número? De 1 a 6. Tá certo? Beleza? Tá? Bem, no lançamento do dado, quando eu lanço esse dado, quantos resultados podem sair? Somente 1. Ou seja, dentre estas 6 possibilidades, eu somente vou ter um resultado. Tá? Então, eu posso dizer que essa quantidade aqui, ó, de 1 a 6, eu vou chamar de espaço amostral. Tá certo? É as minhas possibilidades totais. Tá? Beleza? Então, ó, se eu tenho um dado de 1 a 6, bem, só pode sair o quê? De 1 a 6. Então, quantas possibilidades eu tenho? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, só pode dar resultado de um número, né? Porque o dado, né, normalmente ele não cai de quina. Ele vai cair retinho, bonitinho lá. Tá certo? Beleza? Bem, se pode sair um número só, então vamos criar um evento. Vamos criar um evento? Então a gente já sabe que o nosso espaço amostral equivale ao quê? 6. Tá certo? O nosso espaço amostral, vou chamar aqui de EA, equivale a 6. Beleza? Então, o nosso espaço amostral é 6. É o número de possibilidades que teremos. Tá certo? Beleza? Porém, só pode sair um resultado. Agora, vamos escolher um evento? Vamos escolher um evento. Vamos escolher o evento da seguinte maneira. Vamos dizer que o meu primeiro evento é qual é a probabilidade de sair o resultado um número ímpar. Certo? Qual é a probabilidade? Ou qual é a previsão de sair um número ímpar? Bem, então vamos lá analisar. Olhando aqui, ó, de 1 a 6, eu vou verificar que o meu evento é sair um número ímpar, não é isso? Esse é meu evento, tá? Então, eu vou identificar quais números dentre estas 6 possibilidades são ímpares. Então, vamos lá. 1 é ímpar? É. Então, ele vai entrar. O 2 é ímpar? Não, não entra. O 3 é ímpar? É. É uma possibilidade. Mais uma. O 4. O 4, ele é ímpar ou é par? É, normalmente dizem que é par, né? Eu também acredito nisso. O 5 é ímpar? É ímpar. Então, é mais uma possibilidade. Pronto. Então, definimos o nosso evento. O nosso evento é dar um resultado ímpar. Bem, quais possibilidades nós temos? 1, 2, 3 possibilidades. Tá? Nós temos 3 possibilidades. Esse é o evento. Dar número ímpar. 3. Então, como que eu faço para descobrir a probabilidade ou a previsão de dar um número ímpar? Eu vou pegar o meu evento, tá? Vou pegar o meu evento e vou dividir pelas minhas possibilidades. Bem, o meu evento, eu vou pôr aqui, ó, possibilidades, tá? O meu evento é dar número ímpar. Quantos números ímpares eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu vou botar aqui, ó, 3.
Lembrando que sempre, probabilidade sempre vai ser divisão, ou chamada razão, tá? Bem, as minhas possibilidades são quantas? São 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu ponho 6 aqui, ó. Aí, a matemática é básica, né? 3 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 dividido por 2, que equivale a 0,5. Isso aqui que vocês estão enxergando é chamado um número real, tá? Lembra aquela historinha de matemática? Números naturais, números inteiros, números racionais. Lembra? Números racionais. Então, isso aqui é um número real. Só que em probabilidade, nós trabalhamos com percentual. E o que é um percentual? Porcentagem. Tá? E como que eu transformo um número real para um número percentual? Tá? Percentual. O nome correto é percentual. Alguns dizem porcentual. Não, é percentual. Tá? Então, como é que eu transformo isso aqui em um número percentual? Simples. Eu pego isso aqui, ó, e multiplico por quanto? Por 100. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. E aí eu chego o quê? A probabilidade de termos um número ímpar em um lançamento de um dado é de quanto? 50%. Então, eu saí do número real e transformei em um número percentual. Tá? Número percentual é o número mais o símbolo de porcentagem. Tá? Beleza? Então, ó, o evento, as possibilidades. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui agora. Eventos certos, eventos impossíveis e mutualmente exclusivos. Tá? Só que é o seguinte, como o meu tempo da primeira parte está acabando aqui, ó, tá faltando menos de 1 minuto para acabar, então é o seguinte, vocês não saiam da cadeira aí, tá? Eu vou só fechar a apresentação aqui e já mandar um novo link para vocês aí, para a gente falar sobre esse outro ramo da probabilidade, tá? Então, ó, rapidinho eu já mando para vocês aí o segundo link, beleza?